Boa noite, estamos iniciando esta terceira mesa do Seminário Nacional da Frente Nacional de Luta pela Autonomia e Democracia das Instituições Federais de Ensino Superior, das Universidades Públicas Federais. Tá? Essa é a terceira mesa, como eu já havia falado antes, as duas mesas anteriores, né, lá no dia 1º e agora nesse último dia, ontem, né, nós tivemos outras duas mesas que trataram de outros assuntos que em seguida eu vou relatar. Tá? Esta Frente Nacional de Luta pela Autonomia e Democracia das Instituições Federais é uma iniciativa de 20 reitores que foram escolhidos por suas comunidades para exercerem as reitorias dessas instituições. No entanto, não foram aqueles nomeados pelo presidente da República numa afronta a essa democracia e essa autonomia tão cara e necessária para as nossas universidades. Tá? Este evento conta com o apoio de importantes instituições que representam esta comunidade das nossas universidades, dos nossos institutos federais, desta rede federal de ensino. Tá? O PROIFES Federação, que é a Federação do Sindicato de Professores das Instituições Federais de Ensino Superior e do Ensino Básico Tecnológico, o PROIFES Federação, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições do Ensino Superior, ANDES Sindicato Nacional, a Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnicos Administrativos em Instituições de Ensino Superior Pública do Brasil, a FASUBRA, o Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica, Profissional e Tecnológica, o SINASEF, a União Nacional de Estudantes, a UNE, e a Federação Nacional de Estudantes de Ensino Técnico, o FENET. Nós agradecemos muito esse apoio tão importante nessa hora em que nós redobramos as nossas lutas em defesa da autonomia e da democracia nessas universidades, nas nossas universidades. Tá? Comigo estará mediando essa terceira mesa o professor Camilo Farias, também reitor eleito e não nomeado. Tá? Bom, lembrando um pouquinho aqui, um pouco da nossa história, né? No dia 1º de junho, abordamos na primeira mesa os aspectos jurídicos da autonomia das IFES no Estado Democrático de Direito. E ontem trabalhamos com a questão da autonomia, o papel que o parlamento tem, nesse momento, como o ente que deve promover, né, patrocinar uma legislação que efetivamente normatize essa questão da autonomia, que confira o que serão as universidades públicas brasileiras. Tá? Isso é extremamente importante. Também é importante aqui nós ressaltarmos que este seminário não está tratando de uma questão pontual, que é a eleição dos reitores. Eleição de reitores é parte da autonomia e parte da democracia necessária para o bom andamento de uma universidade pública. Claro que esse é o principal mote que levou à organização desse seminário. Mas é importante que todos tenham presente que a discussão que se faz aqui, e tem se feito ao longo dessas mesas, é o debate acerca da importância da universidade pública nesse país e por que ela tem que ser autônoma e por que ela tem que ser democrática. Esse debate é necessário para que a população, para que a sociedade compreenda que uma universidade, efetivamente, ela funciona como um patrimônio público e social quando ela é autônoma e quando ela é democrática. As universidades não são entes de governo. As universidades são entes públicos. As universidades federais são entes públicos. São entes de Estado, são entes da sociedade. Portanto, definirmos muito claramente qual é a natureza jurídica das universidades e o que significa essa autonomia e essa democracia é extremamente relevante e fundamental
para que a sociedade se mobilize e defenda essa universidade, que é sua, contra desmandos, contra intervenções indevidas que este governo está fazendo, por exemplo, ao não respeitar a vontade da comunidade dessas universidades. E é para fazer este debate, a importância da comunidade nesse debate, é que nós estamos com essa mesa 3 aqui, que traz, né, as entidades que compõem esta comunidade, né, que é a comunidade acadêmica em defesa da autonomia e da gestão democrática das instituições federais de ensino superior. E para isso nós temos aqui esses nossos convidados especialíssimos hoje, que é o professor Newton Brandão, que é o presidente do Proifes Federação, a qual nós agradecemos muito a presença dele conosco hoje, que estará hoje fazendo parte desse primeiro bloco, né? Estamos aqui também com a professora Rivânia Moura, que é a presidente da Andes, que vai estar abrindo o segundo bloco, né? Com o Antônio Alves Neto, que é o coordenador-geral da FASUBRA, que está aqui juntamente com o professor Brandão nesse primeiro bloco, com o Iago Montalvão, presidente da UNE, da União Nacional de Estudantes, que também compõe esse primeiro bloco, formam os 3 convidados especiais do primeiro bloco, o Davi Lobão, Carlos Davi Lobão, que é o coordenador-geral da Sinasef, e o Caio Sade, coordenador-geral da FENET, que farão a parte, então, desse terceiro bloco. Cada um dos nossos convidados aqui terão 7 minutos de fala, né? E, por fim, nós vamos abrir lá para as perguntas. O Camilo já está aqui conosco, professor Camilo, que eu passo para ele agora, então, a coordenação dos trabalhos, o início do processo aqui do nosso debate. Muito obrigado a todos, tenhamos todos uma excelente mesa de discussão. Camilo, contigo. Uma boa noite a todos e a todas, boa noite ao colega Lúcio Vieira, aqui na moderação juntamente comigo. Gostaria de cumprimentar os debatedores, né? Muito obrigado por estarem aqui conosco nesse dia tão importante, a nossa terceira mesa. Também um cumprimento especial aos intérpretes, que ajudam a universalizar, né, ou pelo menos ampliar mais o público, né, que nos assiste, né? Então, eu gostaria de fazer o convite para o primeiro debatedor de hoje, né, o professor Newton Brandão. Muito obrigado por estar aqui conosco. O professor Newton Brandão é presidente da Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, a Federação Proifes. Então, é uma honra tê-lo conosco, professor. Fique à vontade. O senhor tem cerca de 7 minutos. Hoje temos a honra de ter vários debatedores e aí a gente tem essa oportunidade de escutar todos. A honra é nossa, professor Camilo. Obrigado. Minha saudação ao professor Lúcio. Aproveito para cumprimentar aqui também a professora Rivânia, presidente da Andes, o Toninho, diretor da FASUBRA, o Lobão vai estar aqui conosco, né? O Carlos Lobão, do Sinasef, o Caio, né, da FENET, e o Iago, companheiro da UNE, que a gente tem estado em muitos espaços de debate político nos últimos tempos. E, em nome do professor Camilo, eu quero fazer uma saudação muito especial aos 20 reitores eleitos e não nomeados, já dizendo de antemão que o Proifes está absolutamente na luta pela nomeação de todos eles, porque entendemos ser uma afronta à autonomia das universidades, a não nomeação. Para nós, reitor eleito é reitor empossado. Eu já vi aqui no chat que diversos dos nossos reitores estão acompanhando esse debate. Recebo o nosso abraço no início desses debates. E, evidentemente, a todos aqueles do Brasil que nos assistem neste momento e depois nos acompanharão nesse debate importante sobre a autonomia das universidades brasileiras e dos institutos federais.
Primeira reflexão que eu gostaria de trazer aqui é dizer que esse debate ele aconteceu em vários momentos, inclusive regionalmente. O professor Lúcio citou as 3 mesas, mas no Rio Grande do Sul, por exemplo, aqui na região sul, tivemos também um debate. Em outras regiões, eu acompanhei mais o daqui da região sul, não acompanhei todos os outros, mas esta tentativa de fazer esse debate com a sociedade já é vitoriosa. A ação dos reitores eleitos não nomeados, hoje, ela está impregnando o debate político que perpassa as universidades, perpassa o parlamento. Ontem foi um exemplo muito claro disso, né? Perpassa as lideranças educacionais deste país, e esperamos ela desemboque lá no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6565, que trata do questionamento da não nomeação dos reitores eleitos pelo presidente Bolsonaro. Então, essa perspectiva de debate social é para ganharmos a sociedade, e esta ação tem atingido este objetivo, já atingiu este objetivo pelo volume de gente envolvido neste processo. Porque o debate da autonomia, como ficou bem mostrado ontem pela professora Ângela, que trabalhou na Comissão de Autonomia da Andifes, não é um debate novo. Já se tentou, inclusive, a tirar da Constituição, lá em 95, via decreto, quando se dizia que seria de acordo com a lei. Portanto, e depois tiveram os outros exemplos que foram mostrados ontem, em 98, em 2000, onde se tentou transformar a autonomia em apenas uma questão de gestão, ou uma questão das universidades, ou uma questão de gestão de pessoas. Portanto, não é um debate que está começando hoje. É um debate importante e que a gente precisa avançar. Esse eu acho que é o objetivo de todas estas mesas e a expectativa nossa do Proífe Federação. Precisamos avançar. Estamos num momento importante para isso, e eu particularmente acho que precisamos, entre nós, nesta mesa hoje, sairmos daqui com a perspectiva da unidade. Por que eu digo isso? Porque temos problemas entre nós. É importante dizer. Historicamente falando, sabemos que muitos entendiam e diziam, eu espero que hoje não mais, de que o artigo 207 era autorregulamentável, autoaplicável, que não precisava de regulamentação. Fizemos esse debate sistematicamente por vários anos, né? O Proífes, desde o início, entendeu, né, pelo histórico envolvido, de que bom se ele for autoaplicável. Gostaríamos que fosse, mas a realidade aponta em sentido contrário. Os ataques às universidades foram sempre sistemáticos e vão aumentando ao longo do tempo. Passou, inclusive, pela retirada das procuradorias das universidades. Passa pelo constante contingenciamento orçamentário das universidades. Passa pela criminalização das universidades. E neste momento, numa situação muito crítica, onde praticamente quase a metade das universidades já sofrem uma intervenção. É legal, mas é imoral. Portanto, são intervenções. Intervenções que comprometem seriamente o ensino, a pesquisa e a extensão, que comprometem seriamente a própria universidade, a instituição universidade enquanto instrumento de Estado e não instrumento de governo. Portanto, vivemos um momento crítico em que a ação do governo Bolsonaro, altamente autoritário, faz com que precisamos avançar na posição atual. O outro problema que nós temos é a questão da lista tríplice. Nunca tivemos consenso. É bom lembrar que a lei 91, 92 de 95, ela altera a lei 5.540, que é de 68. Portanto, a lei, a lista tríplice, é resquício da ditadura. Ela teve modificação na 6.420 em 77, depois foi alterada na 777 em 83, né? E em 95 ficou delineada a lista tríplice como ela está hoje aqui. Então, a composição da lista tríplice, que reserva 70% para um segmento da sociedade, não é consenso entre nós. A lei dos institutos que vieram, que dá paridade, me parece muito mais moderna.
para poder garantir a participação ampla da comunidade universitária. Então, este debate precisa ser avançado. Um segundo elemento que eu preciso dizer é: nós do PROIFES, como eu disse, nunca entendemos, olhando para a história, gostaríamos que fosse auto-aplicável, porém não é. Então, apresentamos uma proposta de lei orgânica das universidades, onde nós procuramos apresentar uma discussão política para regulamentar o artigo 207 da Constituição. O Camilo entrou, eu vi que o meu tempo já acabou, teria um segundo ponto importante que eu queria dizer, mas eu vou concluir, me dê só mais um minutinho, Camilo, eu vou concluir dizendo assim: o nosso entendimento e a mesa de ontem me deixou muito animado, porque o parlamento, o senador que estava aqui presente, os deputados, quero lembrar a deputada Margarida Salomão, que coordenava a frente em defesa da universidade pública, né, que hoje é prefeita de Juiz de Fora, quando, se eu não me engano, quando o professor Rui Oppermann, né, que infelizmente não foi nomeado conforme eleito pela comunidade, disse claramente: chega agora, precisamos regulamentar e acabar com essa lista tríplice. Onde ouvimos deputados e o coordenador do Senado também dizendo: precisamos regulamentar. Então estamos construindo um consenso para isso. O que eu queria concluir dizendo assim: nós temos uma proposta? Temos, mas o nosso entendimento é: nenhuma entidade pode trazer para si a responsabilidade de dizer somos nós que apresentamos. A nossa preocupação neste momento, e que eu trago aqui, é: que tal pegar, quem sabe, a proposta da Andifes, por exemplo, e vamos trabalhar em cima da proposta e construir uma proposta conjunta nossa, das entidades, das universidades, dos reitores, dos entes políticos, e enfrentar isso no Congresso Nacional? No debate eu falo do Congresso Nacional porque a gente tem um medo desesperado, e esse medo vencemos quando aprovamos o Fundeb. Portanto, a minha avaliação, nós conseguimos. Precisamos parar de ter medo do Congresso Nacional, fazer esse enfrentamento e apresentar a nossa proposta em conjunto, em unidade, para poder reverter esse processo do Congresso Nacional. Seja aprovando a lei orgânica, seja acabando com esse entulho da ditadura, que é a lista tríplice apresentada pelas universidades. Infelizmente, o tempo é curto, eu encerro por aqui, e nos debates a gente pode falar mais. Um abraço, até daqui a pouco. Muito obrigado, professor Brandão. A mesa certamente sempre vai ser tolerante para que cada um dos nossos convidados possam terminar seu pensamento. Sua linha de raciocínio, obviamente, né? Mas a gente sempre pede, porque somos muitos e o tempo não é tanto assim. Mas agradeço muito e já convido de pronto aqui o Toninho, ou o Tonhão, tá? O nosso amigo Antônio Alves Neto, que é o coordenador-geral da FASUBRA, para, nos seus 7 minutos, fazer suas considerações. Por favor. Boa noite, Lúcio. Prazer estar aqui. Cumprimento você, cumprimento ao Camilo por essa atividade e essa frente construída para tentar derrotar a política de um governo, hoje, comprovadamente, um governo genocida, que levou à morte a mais de 470 mil pessoas no país pela sua política de enfrentamento à pandemia. Bom que a gente faça sempre esse registro, porque esse governo não tem projeto para resolver os problemas da sociedade brasileira. Cumprimentando vocês, eu também cumprimento o companheiro Brandão, que me antecedeu, ao companheiro Iago, da Uni, e os demais companheiros que estarão na próxima mesa, Rivânia, Lobão, que estarão participando aí do debate. Acho que esse debate da autonomia nas universidades, como já foi dito aqui, não é novo para nenhum de nós, né? Já enfrentamos esse processo com governos anteriores, né? A tentativa de desmonte da universidade, a tentativa de transformar a universidade numa lógica mercantilista, e que agora vem com mais força nesse governo. Nós vivemos um período onde as universidades públicas, como foi citado aqui, ou as instituições de ensino superiores, foram transformadas em caso de polícia, né, na tentativa de prisão de gestores, de falsas denúncias da aplicabilidade das verbas das universidades,
e que causou um certo prejuízo perante a imagem da universidade frente à sociedade. E isso faz parte de um projeto de desmonte das instituições públicas de ensino para um governo negacionista, um governo que nega a educação, nega a ciência e que, portanto, nesse processo de negacionismo, precisa desmontar a universidade pública da forma a qual nós conhecemos, que é a universidade que fomenta a pesquisa no país e, né, a fomentação da pesquisa vai ao contrário do que pensa o governo, que defende, no caso da pandemia, que é a mais lógica, a cloroquina, e a questão do ensino público do país. Né, na novidade para a gente que Guedes coloca que o filho do porteiro e da doméstica não pode estar na universidade pública. Então esse é o debate central. Para que isso tenha finalidade, para que isso tenha a sua profundidade, ele precisa de gestores que obedeçam à lógica da política do governo. Portanto, não nomear os eleitos da lista tríplice das universidades faz parte da política do governo de colocar nesses cargos pessoas que submetam a esse tipo de política. A política de desmonte da universidade, a política de transformar as instituições de ensino superior em organização social. Esse é o projeto que tá de fundo. Porque aí as organizações sociais se submeterão a um projeto empresarial a qual vai pesquisar e vai colocar os estudantes a serviço do mercado. Então é um projeto mais profundo do que nós imaginamos. Né? Não é um projeto onde se discute apenas a indicação ou não de gestores das instituições públicas superiores. Isso é parte de um grande projeto de entrega dos prédios públicos das universidades, das pesquisas das universidades, do desmonte da abertura das universidades para estudantes de baixa renda e de periferia, e de sucateamento e colocar os docentes a serviço das empresas colocadas. Então, dentro dessa lógica, dentro desse projeto que Bolsonaro apresenta a serviço dos empresários do país, né, para transformar a universidade num processo organizacional, que se submeta a toda essa lógica, você precisa acabar com a autonomia universitária. Você precisa cercear os limites que as universidades estejam, e as instituições de ensino superiores estejam colocadas para resolver o problema da sociedade em situação de vulnerabilidade no país. Então, acompanha-se a isso. O fim de verbas para as universidades, ou seja, o investimento nas universidades públicas, né? Investimento passa a ser custeio, passa a ser gasto na lógica do governo. Acompanha isso o fim dos concursos públicos e outras formas de contratação nas universidades no ensino superior. Acompanha isso a uma lógica de você voucherizar os estudantes dentro das universidades públicas. Essa é a lógica que está por trás de todo um projeto. Ora, se isso é passível e essa é a política de fundo, submete-se a isso não aqueles que a comunidade acadêmica escolhe para dirigir as universidades, porque esses que são escolhidos e são eleitos vão dizer não a esse tipo de projeto. Não vão submeter essa lógica, não vão submeter a lógica do escárnio da educação pública no Brasil. Então, o governo submete a essa lógica a escolha e a intervenção dentro das universidades de gestores que submeterão a essa lógica política. Então, o debate é mais profundo e a isso nós estamos, além de pensar um projeto conjunto de enfrentamento, nós estamos derrotar toda a política do governo. Porque nós sabemos que a maioria dos parlamentares hoje colocados na Câmara e no Senado tem uma lógica liberal, tem uma lógica de entrega dos patrimônios públicos para a iniciativa privada.
Então, precisamos ganhar a população que se utiliza do serviço público, a população que se utiliza do ensino público, a população que entende que é fundamental ter pesquisa para enfrentar a pandemia, que é fundamental ter universidade pública para que seus filhos possam entrar, que é fundamental ter um ensino público superior para que a gente possa pensar projetos que resolvam os problemas da sociedade. Esse é o debate que precisamos aprofundar aqui e, consequentemente, implementar uma derrota a esse governo hoje que está à frente do país. Concluo por aqui e coloco esses elementos para a gente seguir no debate. Muito obrigado, Toninho Alves, pela sua fala inspiradora. Realmente é uma lógica de destruição que causa aí espanto, já vem pouco a pouco, né, causando mais e mais destruições. E uma pergunta que a gente pode se fazer é como contrapor essa lógica, né? Essa mesa trabalhou com lideranças jurídicas, né, lideranças parlamentares na mesa de ontem, né, esse grupo vem trabalhando e hoje trabalhando com representações da comunidade acadêmica, estudantes, professores, técnicos administrativos, representações fortes, e eu acho que esse momento de união é um momento muito importante. Ontem, na mesa com os parlamentares, os professores Rui e Gariba, que eu cumprimento aqui, né, como reitores eleitos, né, das suas instituições, fizeram um debate muito interessante. Tanto o senador Marcelo como a deputada Alice Portugal se disponibilizaram a nos ajudar nessa luta, né, com o PLN e com outras frentes de batalha. Isso seria a macro batalha, né? Temos batalhas de curto prazo, como a ADI 6565, né, que a gente tem que discutir, porque, como bem frisou o Toninho Alves, começa esse momento de desestabilizações das gestões, ele vai no sentido do que o Toninho colocou, né, de uma lógica que facilita a implantação de projetos que terminam desestruturando as nossas universidades e institutos federais. Então, agradeço pela sua fala, Toninho Alves, e já passo a palavra para o Iago Montalvão. É uma honra tê-lo aqui conosco, viu, Iago, presidente da União Nacional dos Estudantes. Seja bem-vindo e fique à vontade. Obrigado, Camilo. Cumprimento a todos que estão aí conosco nessa batalha, nessa árdua batalha, né, que já leva alguns meses, até alguns anos, mas cumprimento, então, o professor Brandão, professora Rivânia, do Andes, professor Brandão, do Proifes, Toninho, da Fazubra, o Lobão, não vi aí também, mas sei que está aí atrás aí assistindo, e o Caio também, da FENET, então, é um prazer estar aqui com vocês, e um momento muito importante, né, da gente estar se reunindo num momento difícil do país, num momento, sobretudo, difícil para a universidade pública brasileira, porque os ataques, eles se dão em vários setores, né, não é só no campo da autonomia universitária, no campo da democracia, no campo da escolha democrática da comunidade universitária, mas também no campo financeiro, também no campo ideológico, da tentativa de desmoralização da universidade. E o que eu tenho falado bastante é que eu acho que esse governo, na verdade, ele tem um projeto de destruição da universidade, né? Esse é o projeto. O MEC foi transformado numa ferramenta de guerra cultural. Tudo aquilo que eles falavam, né, de marxismo cultural, Gramsci, sei lá o que, aquela história toda que eles construíram, na verdade, é o que eles produzem. Porque o MEC, nesse 2 anos e meio de gestão Bolsonaro, não fez absolutamente nada a não ser promover essa disputa e essa guerra ideológica. E a universidade, ela é um ambiente em que as ideologias veiculadas ao bolsonarismo, elas têm pouca aderência, porque elas propõem exatamente aquilo que é o contrário do que a universidade propõe. A universidade propõe renovação, modernização, crítica, reflexão, né, diversidade. E o que o bolsonarismo propõe? Tradição, valores enraizados, valores engessados, propõe
atraso, propõe não mudar aquilo que está estabelecido, né? Que alguém estabeleceu, as elites estabeleceram, enfim. A universidade não, a universidade é ruptura. E eu acho que é isso que nos coloca aqui nessa batalha. É preciso levar adiante a necessidade da ruptura com as velhas ideias, E eles não aguentam isso, eles não aguentam, e é por isso que eles têm um projeto de destruição da universidade, e que se dá por esses vários setores, por esses vários caminhos. Então, você tem o ataque por meio da tentativa do controle político das instituições, administrativo, que é o que leva a essas intervenções. Você tem o sufocamento financeiro, que é uma tentativa de enfraquecimento do potencial da universidade mesmo, que a gente sabe que é gigantesco, porque é quem produz pesquisa no Brasil, é quem tem referência internacional, é quem... a universidade pública brasileira é de onde saem os nossas principais lideranças do ponto de vista científico, profissional, né? E um terceiro caminho, que é esse ideológico, que é a tentativa da desmoralização a todo custo, que é a declaração de que a universidade é plantação de droga, é balbúrdia, não sei o quê. Isso é uma disputa na sociedade. Nós precisamos estar atentos a essa disputa, né? Porque a sociedade, a gente sabe, ela não está completamente ganha para a defesa da universidade pública, porque, claro, são debates mais profundos e longos sobre o projeto de universidade, né, que se constituiu nos últimos anos e que nós precisamos continuar sempre levando a cabo, que é da universidade dialogar cada vez mais com a sociedade, está mais voltada para os desejos e para os anseios populares, para os problemas que precisam ser solucionados na sociedade, especialmente para aqueles que mais precisam, né? Para as pessoas que mais precisam. E nós vínhamos dando passos nesse caminho, né? Nós conseguimos expandir a universidade, nós conseguimos aprovar, eu digo a sociedade, né? A luta da sociedade com o movimento estudantil, o movimento docente, dos técnicos, com muita influência sobre isso. Conseguimos aprovar as cotas, conseguimos aprovar a ampliação, mais a democratização, ainda que a pequenos passos, mas uma democratização maior da universidade, para que se visse nesses rostos que compõem a universidade estudantes indígenas, estudantes negros, estudantes quilombolas, estudantes do interior do país, os institutos federais que se espalharam pelos rincões desse país. E agora é isso que eles estão tentando destruir. Porque a universidade tomou uma proporção, a universidade pública brasileira, as instituições federais de ensino superior, tomaram uma proporção que exercem influência e pressão sobre a sociedade muito forte, seja através da pesquisa, dos projetos de extensão, das pessoas que se formam nessas instituições. E os estudantes têm sido muito prejudicados, muito. Porque, vejam, se você impõe a uma universidade um administrador, um gestor, que não está em harmonia com aquela comunidade, é óbvio que os ataques vão ser direcionados àqueles que, em primeiro lugar, protestam contra essa arbitrariedade. E é isso que está acontecendo. Vejam o que aconteceu na Universidade Federal do Ceará. O reitor tentou intervir na eleição do DCE. Onde que já se viu o reitor tentar entrar na justiça contra a eleição de DCE? Que, aliás, o movimento estudantil só deve explicações aos seus associados, que são os próprios estudantes. Não deve explicações a nenhuma reitoria. E lá na UFC é isso que tem sido feito. Também em outras universidades, como o que aconteceu agora também, enfim, na URGS, que sem nenhum diálogo o reitor desligou 180 estudantes, embora hajam os processos burocráticos, mas não há diálogo, não se escuta o movimento estudantil, não se abre para discussão. O que aconteceu também com a estudante do DCE da UFERSA, que foi perseguida pela reitora Ana Flávia, que está conosco também nessas articulações, no Instituto Federal de Santa Catarina. Estamos lutando para o professor Gariba assumir, mas que lá também o movimento estudantil sofreu perseguições. Então, é isso. Essas administrações, essas gestões, elas se tornam agentes dessa política, né? De destruição, de perseguição e etc. Então, é muito grave o que está acontecendo nas universidades. E eu acho que essa articulação aqui, portanto, ela é importante para que nós possamos ter diversos caminhos de atuação. Os estudantes precisam estar nas ruas. Todos nós precisamos estar nas ruas, né? Mas dialogando com a minha base aqui, da qual eu faço parte também, os estudantes, precisamos estar nas ruas. Nós estivemos no dia 29 e
todo mundo reconheceu que a participação da juventude estudantil foi muito expressiva nas ruas do dia 29. E nós vamos continuar, dia 19 tem de novo. A Uni já chamou, já convocou junto com as outras entidades, as demais entidades estudantis convocaram. A gente está organizando e mobilizando assembleia em cada universidade desse país, porque é pressão política contra esse governo. Eu acho que esse é o ponto A, assim, é o primeiro lugar, é isso. Mas nós precisamos transformar essa pressão política, essa disputa da sociedade, em também outros caminhos institucionais que se complementam com essa luta mais geral, que é a luta da pressão política, da pressão da rua, da pressão da mobilização, da pressão de agregar opiniões, setores que vão fazer a defesa da universidade. Então, nós precisamos, eu acho que dá também, essa mesa ontem com parlamentares cria um vínculo também de trazer mais aliados e poder trabalhar dentro do Congresso propostas, lutas, de que nós possamos fortalecer a autonomia. Aliás, a lista tríplice é algo que precisa ser urgentemente abolido. Já deveria ser, inclusive, é preciso fazer essa autocrítica aí dos governos, né, progressistas, enfim, que nós aqui, muitos de nós também votamos, apoiamos, enfim. Mas é preciso urgentemente, portanto, acabar com a lista tríplice, dar novos processos para a autonomia universitária, e isso é pelo caminho da pressão, pelo caminho jurídico e pelo caminho também, por que não, do Congresso Nacional, há de se travar essa pressão, o tempo todo pressão, e no STF, acho que tivemos um problema com o adiamento da ADI, mas a luta continua. Eu acho que as articulações ali, as batalhas, a gente também tem dialogado bastante com a OAB, também temos dialogado com vários ex-ministros do STF. Então, aqui, esse coletivo aqui, que é composto por professores, estudantes, reitores legitimamente eleitos, está fazendo pressão para todo lado. Esse é o recado que eu queria trazer aqui. Aqui não tem tempo ruim para nada. Aqui é pressão, onde tiver lugar para ir, fazer luta, a gente vai. Ninguém exclui aqui, é abaixo-assinado, é manifestação, é congresso, é STF, a gente está junto e vamos lá. Valeu. Muito obrigado. Este foi Iago Montalvão, presidente da União Nacional de Estudantes. Lembrando que a UNE está chegando aí nos seus 84 anos de existência, não é pouca coisa, sempre ligado às grandes lutas e grandes momentos históricos desse país. Então, o Iago aqui, simplesmente, ele mantém essa escrita, essa história de direções de uma entidade que sempre esteve à frente. É uma palavra que não está muito bem hoje, né? Dirigindo as grandes lutas, à frente das grandes lutas pela democracia. Tá? Nunca tiveram dúvida de defender a universidade pública, federal, seja estadual, nunca tiveram dúvida de defender o direito da população, da sociedade, à educação pública e gratuita e de qualidade. Muito obrigado mais uma vez, Iago, pela tua presença entre nós. Esse é o Seminário Nacional, promovido pela Frente de Luta pela Autonomia e Democracia das Instituições Federais de Ensino Superior. Encerramos assim o primeiro bloco e imediatamente iniciamos o segundo bloco com uma nova mesa aqui, que saúdo o professor Rivânia, o Davi Lobão, fazia tempo que eu não vi o Lobão, está de barba branca, cabelo branco não dá para ver muito, mas que bom, o Caio da FENET está aí conosco. Então, professor Rivânia, presidente da Andes Sindicato Nacional, seja bem-vindo, seus 7 minutos, por favor. Então, boa noite a todas e todos e todes, né? Saudar as entidades aqui que compõem essa mesa e todas as pessoas que nos assistem nesse momento, que vamos assistir depois também. Saudar de modo muito especial os reitores e as reitoras, né, que foram eleitos e eleitas, porque consideramos que são os legítimos representantes das suas comunidades acadêmicas, que os elegeram, né, escolheram para dirigir, para estar à frente das suas instituições. Então, queria me saudar de modo muito especial, também porque a partir desses reitores e reitoras eleitos e eleitas, foi formada a Frente Nacional, né, em defesa da autonomia, ano passado, ainda em 2020, e de lá para cá vem numa luta constante, junto com as entidades, com os sindicatos, com os movimentos estudantis, vem numa luta constante
para esse enfrentamento, para fazer valer, de fato, a autonomia, a vontade da comunidade acadêmica. Lembro que ano passado nós realizamos, ainda na ADUMB, né, em dezembro do ano passado, um grande seminário nacional, que deu aí o pontapé também para um fôlego maior para essa articulação que nós estamos fazendo. Tivemos uma atividade em frente ao MEC, que foi muito importante naquele dia, inclusive, demonstrando, de fato, a crueldade do governo Bolsonaro, que não deixou sequer um representante dos reitores, né, entrar para falar lá no Ministério da Educação. Então, esse é mais um passo, né, nesse seminário que tem sido construído, né? Dizer que esse tema da autonomia, a gente precisa continuar o enfrentamento, né? Esse tema, de fato, é muito caro, é muito importante para quem defende a universidade pública, né? E para o Antissindicato Nacional, que é um sindicato que ainda se forma lá nos fins da ditadura militar, né, que enfrenta esse processo, né, e a defesa das liberdades democráticas, a luta pela autonomia, ela é histórica, né, ela faz parte de toda a história do ANDES, ela fundamenta a nossa concepção de universidade e a nossa concepção de educação pública, né, fazendo parte, inclusive, do que a gente tem garantido ainda na Constituição, no artigo 207 da Constituição, do que é a autonomia, que é, de fato, a gestão inteira da universidade ter, de fato, ser gerida, né, pela sua comunidade acadêmica, pelos estudantes, pelos professores, pelos trabalhadores das suas entidades, com respeito às suas instâncias. Então, a defesa da universidade pública passa por essa defesa da autonomia. De fato, dentro dessa história de defesa da educação pública, a gente tem enfrentado também, historicamente, esse ataque à autonomia e, de forma muito firme, se posicionado, mesmo anterior a esse cenário, a gente sempre lutou e sempre defendeu o fim da lista tríplice. Tanto por entender que é um resquício da ditadura e também por entender que é uma ameaça à autonomia. E essa ameaça se concretiza, de fato, num governo que tem o desejo de acabar com a universidade pública, de acabar com a educação pública de uma forma muito forte. Então, o Andes sempre defendeu e continua defendendo que todo o processo de escolha dos reitores e reitoras, dos representantes das instituições de ensino superior, seja, de fato, inicie e se encerre dentro da instituição, né, que seja, de fato, um voto que represente a comunidade acadêmica, universal ou paritário, mas que paritário de fato, né, com igualdade, mas que, de fato, se concretize, todo o processo se encerre dentro das universidades. Então, o governo Bolsonaro, com essa fragilidade do que representa a lista tríplice, dessa herança da ditadura militar, o governo Bolsonaro abre uma escalada autoritária frente às instituições. E essa escalada autoritária do governo, ela ataca o artigo 207 da Constituição em todas as instâncias. O artigo 207 que fala da autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira, e essas três dimensões da autonomia têm sido atacadas fortemente. A didático-científica tem sido atacada pelo negacionismo desse governo, né, que joga contra a sociedade a imagem da educação pública, da ciência, né, da produção do conhecimento, mas também com uma tentativa de controle dos conteúdos das disciplinas, de perseguição aos professores, das falas dos professores e professoras. Então, isso tem sido muito forte, tem sido comum a denúncia, inclusive, né, de gravação de aulas, disso servir como processo administrativo, como processo, inclusive, às vezes, criminal por manifestação dos professores e professoras. A financeira e patrimonial também tem sido fortemente atacada com a destruição do orçamento público, né, uma tentativa de abrir, de fato, o patrimônio das nossas universidades, da produção do conhecimento para a iniciativa privada, e a administrativa, que se conjuga a essas demais, tem se materializado na política das intervenções. Né? Então, é muito sério o que tem sido feito com as universidades, Instituto e Cefet. Nós tivemos desde junho de 2019, já vou concluir, já estou vendo aí o sinal, nós temos desde junho de 2019 até agora 25 instituições federais que tiveram intervenção,
que sofreram e que sofrem com o processo de intervenção do governo federal. E como já foi dito aqui, as intervenções significa alguém que está na direção dessas instituições a mando do governo federal, ou seja, para fazer passar a boiada. E isso é muito importante que a gente possa enfrentar dentro das nossas instituições, mas também enfrentar, né, com a luta política nas ruas, com a luta parlamentar, com a luta jurídica. Então, conjugar esses elementos para derrotar, de fato, um projeto que é nefasto para a educação brasileira, que é um projeto que tem sido implementado por esse governo, que despreza a ciência, que despreza a produção do conhecimento e que, portanto, ataca de forma mais firme, mais contundente com a questão das intervenções. É porque desconsidera toda a iniciativa e a escolha e desrespeita estudantes, trabalhadores da educação, professores e professoras na escolha dos seus representantes. Então, esse é um ataque frontal à liberdade, é uma tentativa de silenciamento às intervenções. Tem mostrado isso, que aonde elas aconteceram, há processo de perseguição para a comunidade acadêmica, há um processo intenso, né, de implementar as medidas do governo, por mais que elas sejam contrárias à própria instituição. Então, tudo isso se conjuga ao projeto de destruição da educação pública. E só para finalizar, dizer da importância, estivemos na rua, sim, no dia 29, né, de março, ou de maio, estaremos no 29M, estaremos nas ruas no dia 19, porque consideramos que as ruas são espaços importantes para que a gente possa fazer um enfrentamento de fato a esse governo, para que a gente possa fazer um enfrentamento firme contra toda a destruição do serviço público e, em particular, da educação pública que esse governo tem promovido. Então, são essas considerações para a gente intensificar a nossa luta e a nossa voz em defesa da educação pública para garantir que reitor eleito seja reitor empossado, reitora eleita, reitora empossada, porque são eles, de fato, os verdadeiros representantes das suas comunidades acadêmicas, e é com essa luta que a gente tem que permanecer firme em todos os espaços, denunciando esse governo e todos os crimes que esse governo tem cometido, porque atacar a universidade pública é também um crime mortal para a população brasileira. É também um crime contra a vida. Obrigada. Muito obrigado, professora Rivânia. É uma fala excelente. Muito obrigado por compartilhar conosco o pensamento do Andes e tudo que ele traz de luta. Agradecer também ao Iago, que fez uma fala excelente. Vocês dois fizeram uma fala excelente sobre lista tríplice, né? A necessidade de abolir a lista tríplice. Inclusive, é algo que vem historicamente, a gente tem que fazer historiografia disso, né? Começa com lista sextupla e depois tríplice, e nos IFs, né, nos institutos federais, nós já não temos mais a lista tríplice. Então, na intenção de seguir aquilo que é a autonomia universitária, que é justamente reduzir o poder, né? Para que não permita certas ações que causem isso que está causando agora, né? Intervenções nas universidades. Eu queria registrar também, professora Rivânia, nosso agradecimento ao Andes, né? O professor o professor Anderson, né? Reitor eleito da Universidade Federal da Fronteira Sul, registrou nos comentários o apoio que vocês nos deram e que todos que estão aqui conosco hoje estão nos dando na formação da Frente Nacional. E agora, ao agradecer a professora Rivânia, gostaria de convidar o colega Davi Lobão, nos honra muito sua presença, coordenador-geral do Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica, Profissional e Tecnológica, SINASEF. Muito bem-vindo, Davi Lobão, fique à vontade. Boa noite a todos, boa noite a todas, é um prazer estar com vocês aqui, discutindo algo muito importante para o Brasil, para a classe trabalhadora, que é a educação. Eu queria fazer a discussão sobre autonomia e democracia nas instituições, pegando um pouco a história da Rede Federal de Ensino Profissional. Nós éramos escola técnica, atendíamos um percentual bastante insignificante do povo brasileiro. Era uma escola praticamente em cada capital, uma escola agrotécnica no interior. Isso não chegava a 0,5% dos jovens brasileiros com idade de estar no ensino médio a ser atendido pela nossa rede. Em 2008, nós conseguimos aprovar a construção
e o surgimento dos institutos federais, que tinha como meta atingir 12% dos estudantes brasileiros com a idade de ensino médio. Chegamos a 3,5%, mas avançamos bastante. E nesse processo, o que nós construímos não foi pouca coisa. Nós construímos a melhor escola do ensino médio do país. Nós construímos a escola que pega uma criança de 13, 14 anos, fica com ela 3, 4 anos e coloca ela 3, 4 anos depois para ocupar uma vaga no mercado de trabalho, porque ela sai com ofício da nossa rede federal de ensino, mas também com a capacidade de voar mais alto, de enfrentar o Enem e se colocar no banco da universidade. Olha, e nós atendemos no Brasil afora, milhares de crianças pobres, negras, periféricas, que para a gente é um orgulho tremendo. O trabalho feito pelos profissionais que constituíram essa rede federal através dos institutos federais, do Cefetes, do Colégio Pedro II, é fantástico, é fantástico. Imagina vocês que nós somos a melhor escola do ensino médio do país. Imagina vocês que nós estamos entre as 5 melhores escolas do ensino médio do mundo. Isso não é pouca coisa. Isso fez com milhares e milhares de crianças chegarem à universidade e serem o primeiro cidadão da sua família a chegar ao ensino superior. E no Brasil, fazer parte do ensino superior não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Abaixo da linha de pobreza, você não encontra nenhuma pessoa graduado. Então, ter um curso superior é importante. Significa ocupar um espaço nessa sociedade. E isso os institutos fizeram de uma forma brilhante. O governo Temer, aquele que tentou esconder os resultados do Enem, da nossa rede federal de ensino, começou a desenvolver uma política de grandes ataques à nossa rede. O governo federal, depois da eleição de Bolsonaro, atacou ainda mais. E para atacar essa rede, ele não pode conviver com reitores democraticamente eleitos. Eles precisam de pessoas subalternas a ele. Pessoas que digam sim, senhor, a sua política nociva de tirar a educação do povo pobre, do povo negro, do povo favelado, do povo periférico. É isso que está em jogo. É isso que está em jogo. Quando eles tentaram fazer a intervenção no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e aí eu queria parabenizar os companheiros, os estudantes, professores, técnicos administrativos da rede federal, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que fizeram uma linda luta junto com o companheiro Arnóbio, e lá conquistaram o direito de voltar. Ao companheiro Maurício, no Cefet Rio de Janeiro, e com certeza ao companheiro Gariba, aí do Instituto Federal de Santa Catarina, vamos sim ganhar essa luta também. Porque o que está em jogo é a defesa de uma rede que eles querem destruir. Pessoal, paralelo a todos esses ataques, e eles atacam a gente o tempo todo. Portaria, instruções normativas, é uma atrás da outra, sem nenhum significado educacional. Eu vou dizer uma coisa a vocês que parece brincadeira. Você vai encontrar criança de 13, 14 anos, aluno do Instituto Federal, de qualquer lugar do Brasil, com um currículo Lattes de fazer inveja. De fazer inveja. Eu estou falando de criança de 13, 14 anos que tem um currículo Lattes, porque participou de pesquisa, de extensão, de fez um trabalho maravilhoso. Ele quer acabar com isso. E sabe como ele quer acabar com isso? Cortando verba de bolsas, tirando da criança do direito de fazer pesquisa, tirando do professor o direito de fazer pesquisa. Agora, eles colocaram lá uma portaria 983, que é uma intervenção
a rede federal de ensino, tentando influenciar dentro da rede, por cima do reitor, por cima da autonomia da instituição, a nossa carga horária, eles fazem de tal forma que simplesmente impede a gente fazer pesquisa e extensão. E a criança de 13, 14 anos vai perder isso. É brilhante. Companheiros, defender a autonomia, defender que reitor eleito seja empossado, é algo fundamental para a gente garantir aquilo que de melhor nós temos construído a educação nesse país. A rede federal de ensino profissional desse país, técnico profissional, constituída pelos IFES, constituída pelo Cefet, pela Escola Pedro II, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E não pode ser destruído. E eles querem destruir. A PEC 32 é a continuidade desses ataques. Reitor que é eleito, eles não querem empossar, e um conjunto de ataques que estão tentando fazer com que a nossa rede não desenvolva o trabalho maravilhoso que nós estamos fazendo. Eu quero concluir dizendo uma coisa muito importante. O Bolsonaro, quando ataca a rede federal de ensino, ele ataca consciente que está atacando algo de qualidade. Aquilo que está transformando a educação. Está transformando o cidadão. Porque, como dizia o grande Paulo Freire, educação não transforma o mundo. Educação transforma as pessoas. E as pessoas transformam o mundo. Viva a luta da educação desse país, companheiros. Muito obrigado, Davi Lobão, coordenador-geral do Sinasef. Excelente pronunciamento, contribuindo dessa forma para o debate que nós estamos travando aqui em defesa da autonomia e da democracia das universidades federais. Esse seminário está sendo transmitido pelo canal do YouTube do PROIFES Federação e também pelo Facebook do PROIFES Federação, a qual nós agradecemos muito essa colaboração. Vai lá ficar gravado para que a qualquer momento, quem estiver interessado ou retomar para ouvir as falas ou pela primeira vez, porque não teve condições nesse momento, que é extremamente importante esses seminários e a gente acompanhar o debate que está em curso aqui. Muito bem, agora vamos para o último convidado, não menos importante, o Caio Sade, que é o coordenador-geral da FENET, que é a Federação Nacional dos Estudantes do Ensino Técnico. Muito obrigado por estar conosco hoje, nesta noite, aqui no Rio Grande do Sul, chuvosa e fria. Eu não sei como é que está por aí. Bem-vindo, Caio. Bom, boa noite, Lúcio. Boa noite, professor Brandão. Boa noite, Lobão, Camilo, Rivânia. Boa noite, Ana Paula, nossa companheira da linguagem de sinais. Eu, como foi apresentado, me chamo Caio, estou coordenador-geral da FENET. Eu sou estudante aqui do Instituto Federal de Brasília, Campus Brasília. E queria saudar também, dar boa noite a todo mundo que está assistindo a gente, todo mundo que vai assistir a gente também posteriormente. Esse seminário que é tão importante, que levanta um tema fundamental para a discussão do nosso país. A defesa da democracia, da autonomia, a defesa da educação. O Lobão falou bastante do que eu queria falar. Eu ia iniciar falando justamente o que representa a política dos institutos federais, de levar a educação de qualidade, de levar formação crítica para a juventude dos rincões do nosso país, porque os institutos federais estão presentes em mais de 500 municípios do nosso país, são mais de 500 campi em todos os estados do nosso país, mais de 1 milhão de jovens contemplados por uma política de educação superior, de educação básica, de formação profissional. As universidades também, presentes em centenas de cidades, em todos os estados do nosso país, com milhões de jovens, ajudando a formar milhões de jovens com educação pública de qualidade. Isso é fundamental. E aí, o que representa essas instituições no contexto do nosso país?
representa a luta por democracia, representam a pesquisa, a ciência, a produção de tecnologia, a formação de pensadores que possam transformar a nossa sociedade, porque os pilares dos institutos e das universidades federais dizem a respeito de ensino, pesquisa e extensão. Então, que a gente possa, em especial nesse último ponto da extensão, atuar para transformar a sociedade ao nosso redor. E esse é o medo que o governo Bolsonaro tem. Saudar o professor Maurício Gariba, que está aí também assistindo a gente. Mas esse é o medo que o governo Bolsonaro tem. Que a gente transforme a sociedade que a gente vive. E transformar a sociedade que a gente vive, para nós, é dar a cara dos estudantes brasileiros, dar a cara dos trabalhadores e trabalhadoras, docentes, técnicos administrativos. E quando o governo ataca a democracia das nossas instituições, ele está dizendo que é contra o projeto que nós defendemos. Nós, estudantes, técnicos, nós docentes. Ele é contra esse projeto. É um desrespeito à democracia, é um desrespeito à educação do nosso país. E essas intervenções têm se dado das mais diversas formas. Como já foi falado, a lista tríplice dentro das universidades é um desrespeito à vontade da maioria e precisa acabar, precisa ser eleição uninominal, o mais votado precisa ser empossado. A Rivânia falou isso. Os processos eleitorais precisam iniciar e encerrar dentro das universidades, dentro das nossas instituições, porque cabe a nós, a comunidade acadêmica, decidir qual é o projeto que nós queremos. Isso é fundamental. E nos institutos federais se inventam questões jurídicas para poder impossibilitar que os reitores sejam empossados. Foi assim no Cefet do Rio de Janeiro, foi assim no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, está sendo assim no Instituto Federal de Santa Catarina, e que, inclusive, o processo administrativo ao qual o professor Gariba estava respondendo, e foi essa a justificativa dele não ter tomado posse, já foi arquivado. Então, nós queremos saber o que falta para dar posse ao professor Maurício Gariba, o que falta para dar posse aos institutos, aos reitores e reitoras das universidades federais. Nós precisamos fortalecer essa luta. E aí, o Iago falou, já lá no começo, que nós, estudantes, professores, técnicos, o conjunto da sociedade ocupou as ruas no último mês. No Rio de Janeiro, ocupamos as ruas em defesa do orçamento, lá no dia 14 de maio, num ato com milhares de estudantes, convocado pelo DCE da UFRJ, mas que nós da FENET, os grêmios estudantis, também nos somamos. Nós ocupamos as ruas com mais de 500 mil pessoas no dia 29, e vamos ocupar de novo agora no dia 19. E precisamos colocar, para encerrar, que a luta também é uma luta em defesa do orçamento das nossas instituições, porque já foi falado aqui, a autonomia, a democracia dentro das universidades e institutos federais perpassa também por ter um orçamento, porque o orçamento estrangulado do jeito que dá restringe a gente a fazer o mínimo. Qual é a autonomia que a gente tem para poder decidir o que vai fazer ou o que vai deixar de fazer, se não tem orçamento nem mesmo para poder realizar o básico? Então, a nossa luta é uma luta em defesa das universidades federais, dos institutos federais, é uma luta em defesa da educação no nosso país. E defender a educação é defender a vida, é defender a pesquisa, é defender a ciência, é defender o povo brasileiro. Então, nós vamos seguir junto na luta, em defesa da autonomia, fora interventores, pela posse de todos e todas, reitores e reitoras eleitos e não empossados nas universidades e institutos federais. Vamos seguir na luta em defesa da democracia. Um grande abraço, muito obrigado pelo convite, boa noite a todos e todas. É uma felicidade, viu, Caio, ter você conosco nessa luta. Todos estamos juntos, né? Sempre estivemos e sempre buscamos autonomia nas universidades. Você fez aí pontuações muito importantes, como a questão do orçamento estrangulado. Inclusive, é importante ressaltar, Caio, que interventores não estão fazendo qualquer movimento no sentido de recuperar
esse orçamento perdido, isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante e é uma sinalização daquilo que a gente já sabe, né, daquilo que a gente já espera. E aí a gente já entra no próximo bloco, que é um bloco de perguntas. Inclusive, eu convido o pessoal que está nos assistindo para colocar as perguntas no chat. Podem ficar à vontade, já temos algumas perguntas aqui. E uma delas vai no sentido do que o Caio falou, e Iago também falou, Montalvão, que é o da professora Ana Célia Ataíde, da Universidade Federal de Campina Grande. Ela pergunta, ela diz: os segmentos acadêmicos precisam se movimentar mais, o sentimento de naturalização está sendo usado pelas gestões interventoras. O que pode ser feito para evitar essa naturalização? Uma pergunta mais direcionada para os nossos representantes estudantis, mas os colegas que estão aqui conosco, fiquem à vontade para fazer comentários ou falas com respeito a essa pergunta. Eu acho que o Iago não está na sala, né? Acho que a gente pode verificar a possibilidade de incluí-lo na sala. E se Caio puder ir respondendo, Caio, a gente agradece. Posso sim. Então, eu acho que há uma série de questões e uma disputa que se faz na sociedade ideológica, nesse processo de se naturalizar os ataques às universidades e aos institutos federais. Vamos lembrar, vamos resgatar o que o Bolsonaro e, na época, o seu ministro da Educação, Weintraub, disseram lá em 2019, que as universidades são um local onde se faz balbúrdia, são locais que não servem para nada, são locais que só reúnem drogados, que não fazem nada da vida. Então, é um projeto de destruir a imagem das universidades e dos institutos federais, de dizer que são balbúrdia e que, por isso, dizer que o servidor público é vagabundo. Quantas vezes a gente não ouviu durante a pandemia que as universidades estão paradas? E aí queria perguntar aos docentes aqui, aos técnicos administrativos, aos estudantes, se a gente está parado há 1 ano e meio. Aqui no Instituto Federal de Brasília, onde eu estudo, eu garanto que não estamos, porque a gente está estudando todos os dias, tem aula. São os institutos e as universidades federais que têm produzido máscaras, álcool gel, respiradores. Pesquisem na internet, são várias as notícias de universidades e institutos que desenvolveram novas tecnologias, respiradores mais baratos, produziram litros e litros e litros de álcool gel. Foi a Universidade de São Paulo, a USP, que é uma universidade estadual, mas é uma universidade pública, que fez o primeiro, se não me engano, me perdoa se eu errar o termo técnico, mas se não me engano, o sequenciamento do genoma do vírus, lá ainda no início da pandemia. Então, primeiro se faz um processo de difamar as instituições públicas de ensino, dizer que a gente não presta para nada, que o servidor público é vagabundo, que as universidades e institutos federais são gasto de dinheiro, desperdício de dinheiro. Isso é um processo longo, porque vamos lembrar também que em 2017 se aprovou a PEC do teto de gastos, a PEC da morte, que congela durante 20 anos o investimento na nossa educação, nos serviços públicos do nosso país. Então, se primeiro faz essa disputa de que não serve para nada, e segundo, querem impor essas intervenções. Então, quando você impõe na sociedade um discurso de que essas instituições têm pouca validade, pouca utilidade, fica mais fácil de você querer enfiar goela abaixo projetos como as intervenções, como a escola sem partido, como o teto de gastos, como a reforma do ensino médio, todas essas questões que a gente já tem discutido há tempos. Mas vou deixar também para o pessoal complementar aí. Posso? Sim, com certeza. Então, queria dialogar aí com a Ana, né, com essa pergunta, acho que muito importante para o próprio movimento que a gente tem feito e porque a gente precisa ter aí de tarefas futuras também nesse enfrentamento a todos os ataques à educação pública, né, que a gente sabe que não são isolados, tudo isso faz parte de um mesmo projeto.
né? Um projeto que vem de destruição, de fato, do que é público, aí com a PEC 32, mas também lá com o Futurice, lá no início, que volta a tramitar, que está escondido, mas que os interventores têm feito, de fato, uma implementação do Futurice em grande medida, né, destruindo aí a parte democrática dos próprios conselhos, instituindo mudança estatutária, muitas vezes, para ver a questão dos fundos patrimoniais, enfim, uma série de questões. E a Ana levanta essa necessidade de movimentar mais, como ela disse aí na pergunta, e acho que é muito louvável isso que ela traz, no sentido de que nos faz lembrar, por exemplo, quando o Rodrigo Maia, lá atrás, começou a receber os pedidos de impeachment, os primeiros pedidos de impeachment, e ele dizia o seguinte: não tem impeachment sem pressão das ruas. Então, e as lutas, elas se conjugam. Então, é muito importante que a gente tenha articulação no parlamento, luta no parlamento, luta dentro do judiciário, que são espaços difíceis da gente, né, mexer ali, mas isso também exige de nós um processo de enfrentamento e um processo de mobilização mais amplo do conjunto das nossas comunidades acadêmicas e de setores que defendem a educação pública. Então, a gente tem afirmado muito, no caso das intervenções, em todos os espaços, que o problema das intervenções não é das instituições que estão com interventores. O problema das intervenções é do conjunto das instituições públicas e de quem defende a educação pública. Então, essa luta não pode ser dos reitores e reitoras eleitos e eleitas que não foram empossados, nem muito menos só dessas universidades que hoje estão com interventores. Ela precisa ser do conjunto das entidades da educação, né, do conjunto das universidades, de forma ampliada, porque esse problema e esse ataque não é localizado lá. Embora seja nessas instituições onde os professores, os estudantes, os técnicos administrativos estão sofrendo de forma mais brutal, né, a atuação dos interventores. Mas a ação contra a intervenção, por entender que é um ataque à autonomia, não pode ser só dessas instituições. Tem que ser do conjunto da educação pública em defesa do que, de fato, tem sido construído pela educação. Então, se isso não ganha essa amplitude, a gente tem mais dificuldade, inclusive, de pressionar Congresso, de pressionar jurídico, por entender, né, que, de fato, a gente precisa que as entidades das categorias, que as entidades da educação abracem essa questão da autonomia e do ataque à autonomia como algo frontal, porque tem sido o projeto do Bolsonaro, do anti-ciência, do anti-educação, de privatização ampliada, de retirada de recursos, de sucateamento das nossas condições de trabalho, das nossas condições de sobrevivência dentro das nossas instituições. Então, acho que a Ana nos traz essa provocação no sentido dessa movimentação e no sentido de conjugar a importância que tem uma mobilização ampliada para pressionar aí, né, também outras instâncias e esse processo que precisa ser articulado aí de uma luta também de enfrentamento para fazer pressão em todos esses espaços para que a gente possa ter vitórias com relação a essa situação, mas também vitórias no que diz respeito à existência da educação pública nesse país que tem sido frontalmente ameaçada. É isso. Perfeito. Professor Brandão, quer comentar? Quero comentar. Acho que a Ana coloca uma questão fundamental para nós. Sabe por quê? Porque isso pode e alimenta aquilo que este seminário representa. Nós temos um grupo de reitores que não foram nomeados e, participando do debate, esses reitores dizem, nem temos muita esperança se vamos ser nomeados, ou tem alguns já há 2 anos, mais de 2 anos, e continuam na luta. Portanto, Ana, o que você está chamando a atenção é não podemos deixar naturalizar o processo de ataque às universidades brasileiras. Esta organização desses reitores, desde 2020 para cá, o teu questionamento vem alimentar esta esperança de luta desses reitores. Esta tua provocação, Ana, ela é importante para poder dar destaque. Um levantamento recente que foi feito aí para um jornal nacional ali, né, mostrou que quando se perguntou para as universidades federais qual é o risco que elas estão correndo
com o corte dos orçamentos brasileiros, do orçamento das universidades brasileiras, 28 universidades disseram que não iam ter problema, não. Aí você vai olhar quem são essas universidades, são todas as interventoras. Todas. Ou seja, que mostra claramente, né, e veja, ao dizer isso, eu estou dizendo, não estamos na inércia. Não podemos aceitar a inércia, isso tem sido denunciado neste fórum, isso tem sido denunciado em outros debates, que mostra claramente que esses reitores vieram a serviço de um governo, vieram a serviço do desmonte de uma universidade. E eu vou concluir a tua provocação, a resposta à tua provocação, que é muito boa, Ana, dizendo assim, a questão da naturalização dos processos de ataques, ela é altamente perniciosa para a sociedade brasileira. A sociedade brasileira está naturalizando a morte por Covid no Brasil. Se alguém contasse para a gente, quando nós tínhamos 5.000 mortos, de que chegaríamos a 500 mil de mortos, a gente ia ficar horrorizado, e nós ficávamos horrorizados a cada mais 1.000 mortos que viriam. E nós estamos chegando no 500 mil de mortes, e os estudos estão mostrando que vamos chegar muito breve a 750 mil mortos. Não dá para aceitar isso, por isso que a defesa do SUS é fundamental. Por isso que precisamos continuar na defesa da vida. Por isso que temos que dizer, vamos para a rua sim, mas protegendo a vida, porque é nossa obrigação. Nós não podemos fazer a mesma coisa do governo que fez pacto com a morte, que vai para a rua aglomerando, sem máscara, etc. A proteção da vida é fundamental. Então, não podemos aceitar, Ana, esta naturalização do ataque à autonomia, da naturalização do ataque à vida no seu conjunto, e é isso que nós estamos aqui fazendo. E eu espero que aqueles que assistam, que a sociedade compreenda isso. E a nossa luta é o papel de cada um de nós que vai fazer a diferença para não deixarmos naturalizar o ataque à universidade. Não vamos aceitar que os reitores eleitos não sejam empossados, mesmo que não sejam. Nós vamos continuar denunciando isso. E eles serão eternamente reitores, porque foram eleitos, os seus projetos foram escolhidos pela universidade. É isso que é não naturalizar, e é isso que nós, no nosso sindicato, na nossa federação, vamos fazer todos os dias das nossas vidas, enquanto não vencermos essa batalha. Obrigado, Ana, pela pergunta. O Camilo, tem o Davi, tem o Toninho, que ainda não falaram sobre essa questão, não sei se querem falar. O Iago, eu não sei o que aconteceu com ele, seria importante que ele pudesse estar aqui conosco, mas aparentemente ele caiu. E nós temos aí, faltando aí 12 minutos, né? Nós vamos ter que dar uma acelerada, mas eu vou, obviamente que essa mesa não vai impedir que o Davi e que o Toninho falem, e depois a gente quer colocar duas questõezinhas mais aqui para vocês darem cada uma. 3 pessoas já comentaram. Pode fazer uma próxima pergunta. Podemos ir adiante? Podemos. Toninho, quer falar alguma coisa? Podemos ir adiante? Vamos lá. A gente combina em outra pergunta. Perfeito, muito obrigado, Lobão. Nas outras duas perguntas, hein? Tá bom, muito obrigado. Bom, tem duas questões que nos chegou aqui, que a gente pode pedir para que vocês comentem também, e aí a gente começa pelo Lobão e pelo Toninho, com a licença dos demais. Uma trata do impacto da retirada da votação lá no Supremo, da ação direta de inconstitucionalidade que versava sobre esse assunto. Como é que vocês enxergam esse impacto e quanto isso pode prejudicar esse movimento que está em curso aí? Como é que vocês enxergam isso aí? E a segunda questão estava em votação no Supremo Tribunal Federal aquela ação direta de inconstitucionalidade visando impedir que o governo continuasse nomeando não o primeiro. Ou seja, a DI 6565. Da lista, isso, questionava a constitucionalidade da lista tríplice. E a segunda questão aqui, que eu acho que é importante, porque esse encontro aqui, essa mesa, é do movimento sindical e dos estudantes da comunidade universitária, é aquela que trata das questões referentes da unidade da nossa luta. Obviamente que o próprio fato de todos nós estarmos aqui já mostra essa disposição à unidade, tá? Mas é importante que há diferenças, e essas diferenças elas têm que ser superadas para estabelecer a unidade mínima necessária
necessário para a gente fazer o enfrentamento. Né? Que é uma pergunta que veio, né? Como se constrói essa unidade nessa luta agora? São essas duas questões que eu coloco aqui para todo mundo. Lobão, Toninho, e depois a gente vai revezando aí com o povo. Pode ser? Vamos lá. Olha bem, evidentemente que para a gente, nesse processo tão difícil que nós estamos vivendo, uma situação muito reacionária no Brasil, a gente fica se apegando a qualquer instituição que sopre um pouco de democracia e de liberdade. Então, quando alguns membros do STF, Supremo, começaram a dar declarações favoráveis à liberdade e autonomia das instituições federais de ensino, nós louvamos, né, e abraçamos esse sentimento. Claro que quando você vai lá e retira isso de pauta, há uma frustração na gente. Mas o que é que está por trás disso? São as incoerências da lei. Que, não, a lei fala em lista tríplice. Eu vou fazer uma discussão técnica aqui. Certo, a lei fala em lista tríplice. Mas a lei fala em autonomia e democracia da instituição. Então, uma contraria a outra. Uma contraria a outra. Então, qual é a lei que efetivamente nós vamos obedecer? Porque a lista tríplice, quando você escolhe o terceiro mais votado, quando escolhe, inclusive, pessoas que nem sequer foram votadas, né? Você está contrariando a democracia e a autonomia. Então, é frustrante, mas isso mostra categoricamente que nós temos que confiar no projeto da classe trabalhadora. A gente tem que construir um projeto que atenda aos nossos interesses e defender ele com muita garra. E na educação não é diferente. Nós construímos um movimento chamado Encontro Nacional da Educação, que mantém firme o propósito de construir um projeto de educação para o povo brasileiro. E eu vou usar aqui uma expressão do meu amigo Plínio da Arruda Sampaio, né, quando vivo, disse o seguinte: defender a educação única para todos, o modelo, isso não é nada de socialismo. Isso é dar condições iguais de concorrência às pessoas. Então, esses diversos modelos de educações, onde o pobre tem uma educação precarizada e o rico passa a ter uma educação de qualidade porque pode pagar, isso é inadmissível numa sociedade moderna. Então, é muito importante que a gente tenha um projeto da classe. Educação é dever do Estado. Educação é obrigação do Estado. Então, nós temos que passar essa responsabilidade para o Estado e ter um tipo de educação única para que todos os brasileiros possam efetivamente ter as mesmas possibilidades. Essa que é a questão central na luta da educação brasileira. A outra é sobre a unidade. Fazer unidade, pessoal, não precisa dizer que nós temos que pensar a mesma coisa. Nós podemos garantir, dentro das nossas diferenças, ações comuns e interesses comuns. E respeitar algo que, para mim, é fundamental, que é a democracia da classe trabalhadora. Quando você tem divergências entre aqueles que constroem a luta, qual o mecanismo de superar essa divergência? É ouvir os trabalhadores, é deixar eles o direito de decidir. É o que nós chamamos de democracia da classe trabalhadora. Ela sabe muito bem votar naquilo que melhor é para ela naquele momento. Então, nós não vamos tirar esse modelo da classe trabalhadora, que é um modelo usado historicamente, né, na luta de classe em todo o mundo. Então, eu estou muito feliz em estar aqui com pessoas que pensam muito diferentes de mim, mas com a certeza de que juntos estaremos naquilo que nos une e respeitaremos, sim, espaços democráticos que a classe trabalhadora possa opinar por aquilo que a gente não tem nada em comum e que a classe trabalhadora decida qual é o melhor caminho. Então, respeitar isso, para mim, é fundamental. Então, pessoal, quando a gente fala de educação, a gente tem que falar com muita propriedade, porque é algo muito caro para um povo. Eu diria, sem medo de errar, que os institutos federais hoje nesse país, a Rede Federal Profissional Tecnológica, é a maior fábrica de realizações de sonho do povo brasileiro. E isso não pode ser jogado na lata do lixo por um presidente que não conhece a educação, que não tem nenhum compromisso com a educação e que, pior, tem ódio de ver a classe trabalhadora estudando, ver o filho de pobre estudando. Olha, eu vou contar uma história para você que emociona qualquer um. Não é pouco a quantidade de interior.
no estado de Rivânia, lá no Rio Grande do Norte, já teve, lá em Pau dos Ferros. Na Paraíba já teve em Cuité. Sabe o quê? Comemoração do primeiro, olha bem, Rivânia, do primeiro jovem que nunca tinha saído de Pau dos Ferros, estudou o primário no Pau de Ferro, o ginásio no Pau de Ferro, fez ensino médio no Instituto Federal e foi para a Universidade Federal de Medicina do Rio Grande do Norte. Era o primeiro da cidade que nunca tinha saído e passou em medicina. Não era o primeiro médico da cidade, porque os filhos da classe média podem fazer cursinho na capital, pode ir para Mossoró, onde você mora, fazer um cursinho, pode ir para Natal, mas estudar na cidade, viver naquela cidade pequena, com aquele estudo precarizado, ele tinha sido o primeiro. E isso tem sido comemorado no Brasil afora. Olha que oportunidade linda nós estamos dando ao povo brasileiro. Olha que oportunidade linda. Então defender isso, pessoal, não tem preço. Nós temos que colocar sangue nos olhos para defender a educação desse país. Eu não tenho dúvida disso. Então, mantemos as nossas divergências, disputamos ela no seio da classe trabalhadora, respeitando a democracia e a autonomia da organização da classe, sem nenhum constrangimento. Viva a luta dos trabalhadores, ele sabe definir qual é o melhor caminho. Obrigado, Lobão. O Lobão e o Toninho, eles têm direito a falar um pouco mais, porque eles estão falando pelas duas questões anteriores. Mas os dois, os demais, o Caio, a Rivânia, o Brandão, nós vamos ser um pouco mais rígidos com eles. Vamos pedir 2 minutinhos para cada um deles. Toninho, tu pode falar bastante, tá? Não tanto com o Lobão a gente pede aí, porque o tempo já está. Ok? Muito obrigado, porque já são quase 8 horas e o nosso prazo está se esgotando aqui. Por favor, Toninho. Ok, você acha que o Lobão acabou apontando já alguns caminhos que facilitam aqui a resposta, mas assim, sobre a questão do Supremo, isso demonstra que nós precisamos e não podemos acreditar só numa linha de atuação. Né? Quando a gente aposta apenas numa linha de atuação, ou seja, o Supremo vai resolver os problemas que estão colocados, né? A gente se frustra por conta de a resposta não ser aquilo que a nossa expectativa tinha gerado. Então, acho que nós temos que, aqui nesse espaço, nos espaços que nós construímos, buscar outras alternativas de mobilização, de ação, de enfrentamento, para que a gente possa executar de fato aquilo que nós estamos defendendo nessa disputa, porque é uma disputa. Né? Anteriormente, na minha primeira fala, eu coloquei isso. Nós estamos fazendo um processo de transição para nós não, né? O governo está fazendo um processo de transição para um novo modelo de educação superior no país. Né? Que cada um de nós colocou os elementos, mas eu busquei citar justamente isso, que o central, embora o governo se aproveitou desse momento da pandemia para reverter esse processo de escolha de dirigentes, mas esse é um dos elementos dessa mudança que está colocado. Né? Então, as escolhas de dirigentes feitas pelo governo vêm junto com toda uma política de desmonte do setor da educação superior que está colocado por esse governo, que é o sucateamento, que é a retirada de verbas, que é o amordaçamento dos docentes, que é colocar os estudantes numa condição de apenas ser meros apertadores de botão, que é colocar para os técnicos administrativos apenas a lei, né, que é colocar de volta o modelo de universidade do período da ditadura militar, onde você coloca os militares para dirigir as instituições superiores, né, como era no período é esse modelo que está em curso, incluindo o novo modelo liberal de entrega das pesquisas, dos prédios, dos patrimônios públicos para as empresas privadas. Então, é esse debate que nós estamos fazendo de fundo aqui. E que precisamos denunciar o tempo todo para as pessoas entenderem qual é o processo de mudança que está colocado. Então, essa questão do Supremo, para mim, é isso. Nós precisamos fazer outras alternativas de enfrentamento a esses ataques. Com relação a como buscar a unidade nesse momento, acho que o Lobão foi bem preciso. Né? A gente também cresce nas divergências. Né? Se nós tivéssemos a mesma linha de pensamento aqui, talvez teríamos dificuldade maiores de construir uma política mais unificada de enfrentamento a um governo.
né? Eu não sou daquele que defende o pensamento único, uma única entidade. Isso não resolve o problema, porque nós somos diferentes, temos concepções diferentes, formações diferentes, né? E isso faz com que você consiga trabalhar num espaço democrático, num processo de construção. Então, acho que esse é o fator fundamental. A pandemia nos ensina e tem colocado para as entidades dirigentes sindicais que nós temos um inimigo central, que nós vamos derrotar esse inimigo, que é o governo Bolsonaro. E para derrotar o inimigo, nós precisamos unificar as nossas forças, mesmo pensando de forma diferente. E aí, já encaixo com a primeira pergunta que eu não pude falar, Lúcio, bem rapidinho. Eu queria dizer uma coisa. Nós precisamos, além de toda a movimentação que foi citada pelo Caio, pela Rivânia, que nós estamos fazendo, com os calendários de luta, de colocar nossa base na rua, de fazer um processo de denúncia, de fazer a disputa virtual, nós precisamos dialogar também com os reitores que estão empossados nesse momento. Os dirigentes das entidades que estão empossados nesse momento precisam construir, junto à comunidade acadêmica, um fronte de resistência. Porque esses reitores, esses dirigentes que estão empossados hoje, serão os dirigentes que serão tirados amanhã, num futuro bem próximo por esse governo. Então nós precisamos fazer um levante nas universidades. Nós precisamos fazer um polo de resistência dentro das universidades, com aqueles que defendem esse projeto de denúncia, de mobilização, de diálogo extramuro, que vá para além das grades e os muros das universidades, dialogando com a população que se utiliza das universidades públicas. Eu acho que esse chamamento é fundamental para que nós entendamos que, futuramente, essa política do governo Bolsonaro, se não for derrotada agora, os demais reitores, a Andifes, não vai existir da forma que nós conhecemos hoje. Então, esse é um outro elemento fundamental, além das ações que as entidades sindicais e estudantis têm feito no combate ao ataque do governo sobre a democracia das universidades e das instituições de ensino superior. Ok, então vamos agora para os... Caio, pode ser tu, Caio? Podemos falar? 2 minutos. Caio, Rivânia, Brandão. Brandão foi o primeiro. Eu estou bastante contemplado pelas falas aí do Toninho, do Lobão. Cito também por conta da questão do tempo, se quiserem seguir aí. E o que é um aluno? Um aluno é isso. Por isso que eu gosto de ser professor. Rivânia! Então, só para já finalizar também, né, por conta do nosso horário, mas queria, com relação a essas duas questões, me sinto muito contemplada também nas falas do Lobão e do Toninho, mas lembrar que essa questão do STF, dessa né, da ADI 6565, que inclusive já teve uma tramitação, parou, né, porque foi obstruída, volta, e está sempre sendo protelada, né? Assim, tinha data para o início do ano, depois para junho, e agora adiada novamente. De fato, isso coloca uma situação ruim, como foi dito aqui, para, inclusive, reitores eleitos que estão aí há 2 anos nessa batalha, mas nós vamos continuar na batalha, né? Vamos continuar perseguindo essa questão, porém, queria chamar a atenção que o que está na base de tudo isso, a nossa necessidade de, inclusive, estar com ação, né, no STF, e que o Andes é amicus curiae dessa ação também, né? E aí é importante dizer que a gente está com essa ação aí, mas o que está na base disso é a lista tríplice. Se a gente não tivesse, nada disso chegaria, de fato, né, era inconstitucional. Qualquer nomeação que não fosse o eleito, que não fosse nomeado dentro da sua comunidade acadêmica, que não fosse respeitada a vontade da comunidade acadêmica. Então, se a gente tem que ir na raiz do problema, a gente tem que lutar e ver os caminhos aí para que a gente, de fato, derrube essa questão da lista tríplice, que, como o Iago mesmo disse aqui, a gente nem precisaria mais ter, né, que é uma herança, inclusive, da ditadura, que nos próprios governos progressistas poderia ter, de fato, né, abolido, porque a gente entende que fragiliza o processo democrático. Tanto fragiliza que agora, com um governo autoritário, de extrema-direita, né, proto-fascista, a gente
esse risco se tornou realidade, né? Esse risco de que o escolhido não fosse de fato nomeado está se tornando a regra, né? E não algo que não precisaria existir. Então, é chamado dessa luta aí contra a lista tríplice, para que a gente possa, de fato, né, ter um processo democrático de escolha dos representantes e ter, de fato, autonomia respeitada nas nossas instituições de ensino. Com relação... Estou terminando, viu, Lúcio? Lúcio já fica aperreada aí com o tempo. Com relação à construção da unidade, tenho muitos acordos com o que já foi dito aqui. Acho que a unidade se faz na diferença, se faz, né, quando a gente tem disposição para construir lutas conjuntas, mesmo pensando diferente, mas com pautas comuns. E nós temos pautas comuns, né, que unificam e que nos dá a direção, as pautas nos direcionam para a nossa luta. Por exemplo, nós estamos no comitê, nós antes, né, e outras entidades aqui, no Comitê Nacional Fora Bolsonaro, que é muito diverso, que tem várias entidades diferentes que compõem aquele espaço. Mas nós entendemos que para derrotar toda essa destruição que a gente está vivenciando, a gente tem uma pauta que unifica, que é, de fato, derrubar esse governo que tem sido um atentado à vida, né, que não tem comprado vacina, que tem desprezado a pandemia, que tem feito chacota com a ciência, com a educação pública, que tem reduzido o nosso orçamento a ponto de não conseguir funcionar as instituições de ensino superior, que tem destruído aí, tem uma proposta de destruição do serviço público, então, assim, que tem destruído o meio ambiente, que tem sido um ataque aos povos originários, ou seja, um ataque à vida de diversas ordens. Então, o que nos unifica nessas diversas ordens de ataque à vida é, de fato, derrubar esse governo. E é assim que se constrói, né, a unidade, quando a gente tem pauta que nos unifica, que nos impulsiona, que nos leva à luta, e nós acreditamos que essa pauta da autonomia nos impulsiona, nos leva à luta e nos leva à construção da unidade. Então, gostaríamos de agradecer o espaço aqui, esse debate, essa conversa que nós tivemos, dizer que vamos continuar, sim, com a articulação em todos os espaços e mobilizando a nossa categoria para isso, e que saudar, para finalizar mesmo ainda, de forma muito calorosa, todos os reitores e reitoras eleitos e que aqui representam a sua comunidade acadêmica, mas representam também a vontade de que a autonomia seja de fato respeitada, seja de fato um processo democrático, né, dentro das nossas instituições, dentro daqueles e daquelas que fazem a educação pública nesse país. Então, muito obrigada, boa noite. Muito obrigado, Rivânia. Importantíssima essa tua fala. Brandão, pelo Proifes, os mesmos 2 minutos da Rivânia, tá? Bom, primeiro, em relação à primeira questão, é o exemplo que a gente sempre diz nas nossas lutas. Não dá para jogar as fichas na justiça e abdicar da luta política. Por isso nós somos amicus curiae, o Proifes é amicus curiae nesta ADI 6565, a gente, evidentemente, que aposta, mas combatemos a lista tríplice. Não tem como aceitar, porque ela existe por conta da lista tríplice. Quando a gente judicializa alguma coisa, a gente tem que aprender com isso. Às vezes a gente acha que tudo é judicial. Você judicializa e aí abre mão do espaço da luta política. Jamais abre mão do espaço da luta política. Então, claro que nos frustra esse adiamento, mas nós temos outras lutas para ser feitas. E aí eu queria focar, porque as duas perguntas se unem aqui nesta perspectiva. A questão da unidade. Quais os princípios que nos unem? Claro que são os princípios da classe trabalhadora. Claro que são as bandeiras de lutas comuns, mas as bandeiras também são disputas políticas. Eu digo claramente, nós temos uma proposta para instituir a regulamentação do artigo 207 da Constituição, a lei orgânica. Isso nos une ou não? Porque se nos une, a mesa dos parlamentares deixou claro, precisa regulamentar. Nós queremos acabar com a lista tríplice. A proposta de regulamentação diz claramente de que a decisão do reitor se encerra na decisão da própria comunidade. Está lá escrito na proposta. Ah, não dá para fazer isso conjunto? Então vamos atacar a lei da lista tríplice e vamos fazer uma proposta aqui. Eu tenho insistido nisso. Eu falei numa reunião da Andifes. A Andifes tem uma proposta, a professora Ângela apresentou ontem o histórico disso, que diz que trabalha esta regulamentação e que resolve o problema
da eleição dos reitores também. Não precisa ser a do Proifes, nós não queremos trazer isso, é minha proposta, se não for a minha eu não discuto, não. Agora o que a gente precisa é fazer alguma coisa, porque é possível, eu vou repetir o que eu disse em algum momento. O que tem emperrado toda vez que a gente pauta isso, de 2012 para cá, o nosso debate, a nossa proposta é de 2011 e 2012, reformulamos em 2014, reformulamos em 2019, o que se diz é assim, mas se a gente apresentar para este Congresso que está aí, corremos o risco de perder ou de aprovar um pior do que nós temos. E todos os anos a gente protela isso. Dizia-se a mesma coisa do Fundeb. A professora Alice Portugal disse ontem, ninguém dava R$1 pela aprovação do Fundeb. E quando demonstrou a unidade nacional de todo mundo, aprovamos o Fundeb permanente. Eu acredito que se a gente se unir, fazer uma proposta conjunta, não precisa ser a do Proifes, o Proifes já tem sua proposta, já debateu, mas nós vamos discutir a da Andifes, por exemplo. Vamos fazer uma terceira entre nós aqui, vamos? Vamos fazer? E vamos fazer esse enfrentamento no Congresso Nacional? Né? Nós temos deputados de outros partidos, de outras frentes, que quando é a educação, ele vem para nós, ele vem para nossas bandeiras. A educação tem pertinência nesse debate, a gente consegue trazer eles, e a gente consegue vencer a lista tríplice no Congresso Nacional. Eu quero vencer isso, para mim isso é bandeira de unidade que a gente pode fazer. Agora, precisamos dar um primeiro passo. Eu vi que aqui no chat, se eu não me engano, não sei se foi o professor Rui, mas alguém propôs, vamos construir uma carta desses eventos que aconteceram aqui. Quem sabe nessa carta, professor Rui Oppermann, não sai uma proposta de lei orgânica que a gente assine juntos? Ou, no mínimo, uma proposta de lei para poder acabar com a lista tríplice no Congresso Nacional. Isso é fazer unidade. É pegar a proposta que a gente sabe que é injusta, bancar todo mundo isso e lá escrever isso juntos, apoiar juntos, ir para o enfrentamento na rua, etc. Eu vou encerrar, né, transmitindo a minha solidariedade aos reitores eleitos e não nomeados, reitor eleito, reitora eleita, reitor empossado, reitora empossada. Não abrimos mão desta luta e concordo, os reitores que hoje acham que estão tranquilos, se não acordarem, amanhã não teremos mais um Andif para defender a educação brasileira, porque Andif virará também massa de manobra de um governo que quer fazer da educação instrumento de governo do que é retrógrado neste país, destruindo as conquistas que nós tivemos na universidade brasileira. Perderemos isso se os reitores eleitos e que foram empossados acharem que estamos tranquilos. Essa luta é da educação brasileira, das universidades. E, por último, temos que lembrar sempre que quando o artigo 207 foi escrito, não tinha Instituto Federal. Mas o artigo 2º, o parágrafo 2º, parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 11.892 diz que os institutos gozam das mesmas autonomias, etc., das universidades federais. Portanto, sempre pensar que falar de autonomia é incluir também os institutos federais, que são também instituições de ensino superior, né? E queremos regulamentar, como está na proposta do Proifes, nesta linha. Autonomia das universidades e dos institutos federais. Não podemos esquecer disso hoje, porque os institutos federais vêm após a Carta de 1989, né, e o artigo 207 foi escrito lá. Portanto, precisamos botar os institutos também no artigo 207 da Constituição. Eu quero dar um abraço a todos que nos assistiram até o momento. É um orgulho muito grande participar dessa luta. A nossa federação, reitores presentes, reitores eleitos ou empossados, nós estamos nesta luta, contem conosco sempre. Grande abraço. Muito obrigado, professor Brandão. Passo agora a coordenação ao professor Camilo, para fazer os encaminhamentos finais, e agradeço muito a atenção e fico muito feliz de ter participado aqui, ajudando na coordenação deste seminário. Camilo, contigo. Muito obrigado, professor Lúcio. Inclusive, professor Brandão, fazer um registro aqui, que tem muitos reitores eleitos nos comentários, né, e vou cumprimentá-los em nome do professor Vicemário, reitor eleito da UFCG, e da professora Terezinha, reitora eleita da UFPB, né, cumprimento todos os reitores eleitos que estão aqui nos assistindo hoje, né.
Gostaria de agradecer a todos e todas que acompanharam o dia de hoje, agradecer a todos os convidados, né, o Caio, a Rivânia, o Davi Lobão, o Toninho, o professor Brandão e o Iago Montalvão por aceitarem o convite, por participar desse importante debate em defesa da democracia e da autonomia das instituições federais de ensino superior. Lembramos que este seminário está gravado no canal do ProIFES Federação e o vídeo ficará disponível na íntegra no mesmo canal e nas entidades parceiras. Lembramos também que este seminário nacional é uma iniciativa da Frente Nacional de Luta pela Autonomia e Democracia nas Instituições Federais de Ensino Superior. É composto por mais de 20 reitores e reitoras eleitos e não empossados, né, o qual, como vice-reitor eleito, tem uma honra de representar hoje. E, além disso, conta com o apoio das entidades sindicais de educação e do movimento estudantil que estão conosco aqui hoje, o ProIFES, Federação, o Andes, Sindicato Nacional, a FASUBRA, o SINASEF, a União Nacional dos Estudantes e também o apoio da FENET, né? Agradecemos a participação de todos, o apoio de lideranças jurídicas, políticas, sindicais e estudantis. Acho que o professor Brandão citou bem aí na sua fala, a gente está caminhando para uma união mais forte e tenho certeza que unidos iremos com mais segurança, né? As comunidades acadêmicas escolheram seus reitores e vice-reitores e reiteramos que juntos iremos lutar até que a autonomia das instituições federais de ensino superior seja respeitada e que seus legítimos gestores assumam as funções a eles confiadas. Eu gostaria de pedir licença para ler um trecho de uma música do compositor e cantor Chico Buarque de Holanda, que eu entendo que nos representa nesse momento em que a gente tem que lutar bastante. Abre aspas. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado, eu permaneço atento. Na arquibancada para qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Junte-se a nós na luta pela autonomia universitária. Uma boa noite a todos e a todas e tenham uma ótima semana.